Está começando o meu, o seu, o nosso Café com Crepúsculo. Para você que, assim como eu, é apaixonada por essa história e encantada por todo este universo. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a cronologia maluca do universo de Crepúsculo. Você sabia que todo o rolê de Crepúsculo até amanhecer se passa em aproximadamente 2 anos? Eu também não sabia. E colinha na mão pra gente não esquecer nenhum detalhe. A história começa em 2005. Dia 17 de janeiro de 2005, a Bella chega em Forks. No dia 18, ela vai pro primeiro dia de aula e vê o Edward pela primeira vez. Que acontece aquela cena icônica na aula de biologia, dele tampando o nariz. Daí ela acha que ele odeia ela. E no dia 25 de janeiro, o Edward salva ela do acidente da van. Daí eles não se falam mais, o Edward ignora ela totalmente, como se ela não tivesse, como se ela não existisse ali naquela escola. E ele vai voltar a falar com ela em março, depois que ele salva ela do quase acidente lá em Port Angeles, dos caras perseguindo ela. Daí ela revela que sabe que ele é um vampiro. Daí pra frente eles começam a conversar muito e eles combinam de passar um dia todo junto e ele vai mostrar pra ela a pele do matador, que brilha no sol. Maravilhoso, né? Daí eles passam o dia todo juntos e ela convida ele pra entrar em casa, passando a primeira noite deles juntos, com ela consciente de que ele estava no quarto dela. É onde ele revela que ele já esteve ali outras vezes vendo ela dormir. Problemática essa parte, mas fazer o quê? Não foi eu que escrevi a história e é assim que acontece. No dia seguinte, a Bella vai conhecer os Cullings oficialmente. No mesmo dia que ela conhece os Cullings, de tarde pra noite, ele vai se apresentar pro Charlie como namorado dela. Ai, gente, eu amei essa parte. E vai convidar ela pra ver eles jogarem o jogo de beisebol, que acontece tudo de ruim, né? O James aparece, pega o cheiro dela e toma ela como alvo e começa a caçada pela Bella. No dia 16 de março, os Cullen conseguem encontrar o James, que estava arregaçando com a vida da Bella, e conseguem matar ele. Daí, como ele acabou com a coitada, ela vai parar no hospital, fica um bom tempo internada, sai, e quando ela está quase 100% recuperada, acontece a cena do baile em maio, que o Edward leva ela. E ela não fazia ideia que ela estava indo. Sim, gente, Crepúsculo se passa em apenas 4 meses. Fiquei assim, ó, chocada e passada. Lua Nova começa em setembro de 2005, com o aniversário de 18 anos da Bella. No dia 16 de setembro, os Cullings vão embora, desaparecem do mapa, assim, como se eles nunca tivessem existido naquele lugar. A Bella entra em depressão e passam-se 4 meses iguaizinhos. Por mais que ela estava indo para a escola, por mais que ela estava indo para o serviço, por mais que ela estava passando os dias, mas para ela parecia que os dias eram sempre iguais. Em janeiro de 2006 ela desperta e começa a amizade com Jacob, que começa a fazer muito bem para ela. Até fevereiro, que ela descobre que ele é um lobo, que aí daí pra frente é só pra trás na vida da coitada, né? Ela dá de topa com o Laurent, lá na Campina, que ela passou a tarde com o Edward. E o Laurent fala que foi matar ela, amando da Victoria. Os lobos matam ele. Como eles estavam procurando pela Victoria pra matar ela também, a Bella acaba ficando sozinha. E ela tem a genial ideia de pular do penhasco pra sentir adrenalina. Aí ela pula do penhasco, o Jacob salva ela e quando ela tá indo embora pra casa, ela chega em casa, tem um Cullen lá na casa dela. Quem era? A Alice. Quando a Alice chega, elas passam alguns dias fazendo tipo uma festinha do pijama, conversando. A Bella fica muito feliz. E não, gente, ela não fica feliz por causa do Edward, ela fica feliz por saber que tudo que ela viveu foi real, assim, que os Cullens existem mesmo e que ela não tava doida. Porque ela chegou a pensar que ela tava piradinha, assim. Aí a Alice fala pra ela que o Edward está indo pra Itália
para tentar se desviver. No dia 19 de março, ele vai se expor e ela chega lá para impedir isso, salvando o Edward dessa loucura, né? Aí a Bella conhece os fadídicos Volturi e decide que vai virar vampira. Então, lua nova acontece em 6 meses, todos esses acontecimentos. Eclipse começa em junho de 2006, com a Bella e o Edward já noivos. A Bella ainda é relutante com a ideia de casamento, mas o Edward 100% certo de que se ela quisesse ser transformada numa vampira, eles deveriam se casar primeiro. Daí o Edward consegue pegar o cheiro de um estranho dentro do quarto da Bella e a gente sabe que é o Riley. Durante esse rolê de proteção dela e o pai dela, como o Jacob tá sempre por perto, a Bella tá sempre com ele, o Jacob confunde todas as coisas, como sempre, e ele tenta beijar a Bella à força, é onde ela dá um soco nele e quebra a mão. Eu amei, assim, essa cena. Aí acontece a formatura da Bella, e na minha cabeça, enquanto eu assistia os filmes, eu achava que a festa na casa dos Cullens era uma festa de formatura para os formandos, e no livro deixou bem claro que é a festa de formatura da Bella, não é do geral, assim, é pra Bella aquela festa. No dia 15 de junho acontece a Batalha dos Cullens e dos Lobos contra os recém-criados, e é quando acontece aquela cena vergonha alheia da Bella pedindo pro Jacob beijar ela, porque senão ele ia pra batalha e não ia ter um motivo pra voltar. Ai, que dó do Jacob, gente. Só que não, né? Daí o Jacob se machuca feio quando ele vai tentar impedir o ataque do vampiro com a Leia. E os Voltures aparecem. E a Jane fala que o Ar vai ficar feliz de ver que a Bella ainda é humana. E os Cullens faz questão de deixar bem claro de que a data da transformação dela já tá marcada e que ela vai virar vampira sim. Daí, depois disso, a Bella vai se despedir do Jacob e acabar com o triângulo amoroso. Então ela vai acabar com esse rolê aleatório que estava acontecendo. E daí, depois disso, ela decide anunciar o noivado pro pai, pra mãe e tomar as devidas providências pro casamento. Sim, eclipse acontece em apenas um mês. Fiquei assim, ó. Amanhecer começa em agosto e não é à toa que é o meu filme favorito, sim, da saga. Porque, gente, eu esperei tanto por esse casamento, meu Deus do céu. E agosto porque é o meu mês, né? Não é o mesmo dia, mas tá valendo. Dia 13 de agosto é o acontecimento do casamento da Bella e do Edward, mas a gravidez surpresa da nossa querida Renesmee, que dura apenas um mês. Sim, uma gravidez que era para durar 9 meses, nesse universo dura um mês. A Renesmee nasce na base da dentada, porque o Edward faz o parto da Bella na base da dentada. E a Bella é transformada em vampira depois do parto. Daí acontece aquela cena horrorosa que eu estou até meio com medo assim de ler no livro, porque se no filme eu já fiquei enojada e até hoje eu não engulo essa história de imprint, no livro eu acho que vai ser pior ainda, que é o Jacob tendo um imprint com a Renesmee. Daí ele vai se mostrar pro Charlie, porque o Jacob ele não sabe resolver as coisas antes. Ele tem que fazer primeiro para depois ele pensar numa solução. Aí ele vai lá se revelar pro Charlie e eu cheguei à conclusão de que tudo que acontece na vida da Bella depois que ela conhece o Jacob é culpa do Jacob. Aí o Charlie chega na casa Cullen e vai ver que a filha dele é a filha dele, não é a filha dele ao mesmo tempo, porque ela tá estranha, diferente. E vai conhecer a Renesmee, que é a filha adotada da Bella. Dia 14 de dezembro, a Irina vê a Renesmee catando floco de neve e ela vai lá caguetar para os Volturi, porque todo mundo quer que os Cullen cometam um crime para eles terem motivo para acabar com aquela família ali. Mas eles não vão conseguir, os Cullen são os Cullen e a gente defende eles até a morte. Daí a Alice e o Jasper somem do mapa, assim, não deixa vestígios para trás e nem o motivo de por que eles sumiram. Os Cullens começam a reunir aliados para testemunharem a favor deles e mostrar que a Renesmee não é uma criança imortal que foi transformada, ela foi concebida, ela é metade humana e metade vampiro.
Dia 31 de dezembro é a chegada dos Volturi para acontecer aquela cena maravilhosa que acontece no filme. E no começo de 2007, não se sabe a data, é quando a Bella mostra os pensamentos dela pro Edward, que é o meu final assim, ó, maravilhoso. Então, o amanhecer acontece em 6 meses. Começa em agosto e termina em janeiro de 2007. Gente, fiquei assim, ó, chocada e passada em saber que tudo isso aconteceu de 2005 até 2007. E você? Como você ficou de saber desse fato? Se você, assim como eu, ficou passado e chocado com esse fato de que a saga Crepúsculo acontece em apenas 2 anos, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações e até o próximo vídeo.